Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? E hoje no fechamento, um tema que é interessante para fechar a conversa, interessante no dia de hoje, que você certamente está sabendo que saiu o concurso do maior tribunal do país, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual tive aí o orgulho de ter sido servidor por 9 anos e 10 meses. Eu fiquei lá de 2008 até 2018. Eu tomei posse dia 1º de julho, é fácil lembrar, dia 1º de julho de 2008, e pedi exoneração no dia 7 de maio de 2018, também conhecido como o dia mais triste da história dos meus boletos. Eles nunca ficaram tão, ultimamente mais tristes ainda, né, mais saudosos daquele período, mas aquela coisa, é a graça da vida, senão aquela ansiedade de não saber como pagar o cartão no final do mês. Mas isso torna a vida mais interessante, dá o ânimo para todo dia acordar e sair da cama e falar: pelo amor de Deus, preciso trabalhar para pagar esses boletos. O que você vai perder assim que você assumir seu cargo público, a vida fica muito mais tranquila, muito sem graça, você não tem aquela ansiedade, poxa, será que mês que vem, quanto será que eu vou receber mês que vem? É certo o seu salário? Olha que coisa mais desagradável, não é verdade? Muito bem, na nossa conversa de hoje eu vou conversar, nossa conversa eu vou conversar, né? Mas ok, perdoe o meu francês, mas nós vamos dialogar essencialmente sobre um dos temas que eu mais gosto e que tem a ver, um dos artigos que eu vou trabalhar hoje cai no TJ São Paulo, é uma das partes mais fáceis do nosso edital, mas ok, eu falarei sobre a base do artigo 2º da Constituição Federal, que eu deixei de propósito de fora da primeira aula, mas nós vamos conversar pela próxima 1h30, o tema separação de poderes. Como é uma sequência de aulas que podem servir tanto para concursos mais simples no estudo de direito constitucional, como para concursos mais complexos, como, por exemplo, a Receita Federal do Brasil, que cobre esse tema, eu vou, na medida das minhas capacidades, atingir aí os dois públicos. Torçam por mim. Vamos lá. Só dando boa noite, Welton, boa noite aos nossos monitores Ézio e Seraias. Muito que bem. Nessa ideia de separação de poderes, nós temos que partir do ponto de vista de fato do artigo 2º da Constituição, que vai dizer basicamente o seguinte, olha só, são poderes da União, e aqui o importante são poderes da União, e ele usa a expressão que eles são, primeiro, independentes, então a separação dos poderes pressupõe que eles são independentes e autônomos. Ou não, pegadinha, independentes e harmônicos. A estrutura, a utilização da expressão autonomia, ela é reservada para os entes federativos. Então, União, Estados, DF, municípios têm autonomia, uma questão voltada para a autonomia política, autonomia legislativa, autonomia administrativa e autonomia financeira. Então, já comece tomando cuidado com as expressões. Às vezes, algumas bancas mais sorrateiras querem tentar derrubar a gente justamente nessa pegada aí da
expressão. Então, são poderes independentes e harmônicos. Então, aqui você já percebe que eu tenho dois elementos relativos a esses poderes. E dentro essa estrutura de independência e harmonia, ela é pensada de acordo, mais modernamente, para os nossos concursos, ela é pensada de acordo com a ideia da chamada teoria dos freios e contrapesos. Teoria dos freios e contrapesos, que pode aparecer também na expressão inglesa checks and balances. Podem aparecer as duas expressões, freios e contrapesos ou checks and balances, para você não cair em pegadinha. Então, freios e contrapesos ou checks and balances. Que tá aqui só para constar, né? Só para não dizer que eu não disse, checks and balances. É a expressão que pode, alguns concursos mais sorrateiros aí acabam gostando dessa noção. Mas beleza. Essa teoria aqui é mais moderna, pela expressão, uma expressão inglesa, nessa daqui é mais moderna, mas a ideia base é a independência e a harmonia entre os poderes. Agora, que poderes são esses? A noção de poderes. A estrutura, a ideia remota desses poderes vem da divisão proposta por Aristóteles. Aristóteles deu a divisão inicial. Mas a construção que nós usamos é a construção do Montesquieu. É a construção mais moderna aí de Montesquieu, num livro que o nome é muito bonito, em que o livro chama O Espírito das Leis. Nossa, André, concurso público, para que uma informação dessa já caiu em concurso público, tá? E não era concurso para juiz, promotor, era concurso público para cargos de ensino superior que cobravam direito constitucional aí num nível mais puxado. Muito que bem. Então, a origem, vamos dizer, a origem remota, nós encontramos lá na Grécia Antiga. A origem moderna, a origem do nosso sistema em si, pela estruturação de Montesquieu na obra O Espírito das Leis, ali no contexto Revolução Francesa. Então temos que nos embeber daquele momento para entender certos elementos que nós vamos trabalhar. Porque, veja, nós vamos fazer baby steps, porque quando se fala em poderes, eu tenho 1h30 para falar dos 3 poderes e dos agregados que eu já chego lá. Mas veja, quando nós estamos pensando esse modelo, o mais importante numa aula introdutória ou numa aula única é você entender os poderes como um todo e as relações entre eles, como funcionam, e identificar quem é quem no nosso jogo democrático, para saber quem faz o que, por que, como, quando e onde. E as minúcias ficam mais simples quando você entende o todo. Quando o todo faz sentido, as partes ganham lógica. Então aqui a própria filosofia que eu uso muito nas nossas conversas, às vezes não nomino, mas só para estruturar o raciocínio, é a ideia do Descartes. René Descartes, ele constrói lá no discurso do método 4 passos para você aprender qualquer coisa. E entre esses passos, 3, mas 2, eu gosto muito de 3, eu não uso tanto, mas 3 deles são muito importantes, dos 3, 2 eu uso praticamente em toda a aula. E uma das partes mais essenciais é dividir o objeto de conhecimento nas menores partes possíveis para entender o todo. E segundo, sempre começar do mais fácil e descer para o mais difícil. Essa ordem de argumento vale muito, funciona muito bem. Mas vamos por partes. Então aqui eu estou dividindo para depois ter uma noção do todo. Então, a separação de poderes está lá no artigo 2º, diz que os nossos poderes são independentes e harmônicos, cria-se uma teoria de freios e contrapesos, já vai melhorar isso. A origem remota está em Aristóteles, a origem moderna está em
Montesquieu. Apesar de não ser tão novo, não foi da semana passada, mas nós temos uma certa... ele é muito mais novo que Aristóteles. Muito que bem. Quais são esses poderes? Você se pergunta. Você sabe, não é verdade? Então, passando aqui, se quiser dar aquele print maroto, agora é a hora do print. E fique à vontade para se comunicar no chat. Estou aí antenado para dúvidas, questões, sugestões, reclamações, predileções, previsões e outras zões da vida. Então, ok. Na sequência aqui, veja só. Nós temos três poderes. Três poderes. O primeiro poder... Opa, ficou muito para cá. Vou começar aqui. O primeiro poder, o poder legislativo. Poder legislativo. Esse é o primeiro poder. Está em voga aí porque eles tomaram posse, a nova legislatura se iniciou aí no último dia, na verdade dia 2º, dia 1º já começam posse, eleição, e aqui pulou o slide. O segundo poder, esse tomou posse no dia 1º, mas isso vai mudar, foi a última vez que a posse ocorreu no dia 1º, vou falar disso brevemente. E o último aqui é o poder judiciário. É o poder judiciário. Então aqui são os nossos três poderes. Os nossos três poderes. E aqui eu vou traçar duas, não retas, mas tentativas de retas. Duas aqui, muito que bem. E mais uma terceira aqui, essa ficou a pior de todas, mas dá para entender. Ficou torto? Ficou. Eu sou torto mesmo. E aqui eu vou tentar, senão vai me atrapalhar um pouquinho. Essa não tinha nem ficado tão torta, né? Mas tá bom. Eu precisava de uma régua online, mas não vai rolar. Beleza. Então aqui, seguinte, são esses três poderes. Essa daqui vai me comer aqui, ok. Eu acho que agora melhorou. Esses poderes, como eu disse há pouco, eles são harmônicos, agora eu vou inverter a ordem, eles são harmônicos e são independentes entre si. A utilização pela Constituição dessas duas expressões não é algo vago, algo sem motivo. A utilização dessas duas expressões quer deixar claro, primeiro, que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu motivo de ser. Então, a harmonia quer dizer que cada um tem o seu espaço de atuação. Em outras palavras, a ideia de que há harmonia entre eles significa essencialmente que cada um dos nossos três poderes tem dentro de si a atuação que se chama normalmente de típica. A atuação típica, a atuação essencial, a atuação primária daquele poder, a função que de fato o caracteriza. Essa função é tão relevante, mas tão relevante que ela dá o próprio nome para os poderes, não é verdade? Veja que a função de harmonia do poder legislativo, a função típica ou primária, é justamente a função de legislar. Enquanto a função do executivo é de executar, ou mais tecnicamente, a função de administrar. A função de administrar. E a função do judiciário é a função de julgar. Mas veja só, então nessa construção que você vê aqui, nós temos claramente a função de harmonia, a função que eu vou chamar de função típica, é justamente a função de legislar. Afinal, ele chama legislativo o nosso primeiro poder, o executivo ele executa, ele administra, e o judiciário ele julga diante dos conflitos. Então perceba a seguinte estrutura lógica. Então nós escolhemos os representantes do poder legislativo, eles criam o pressuposto, criam a norma, criam as regras do jogo. O executivo vai executar as regras do jogo determinadas pelo poder legislativo. E eventual problema nessa aplicação ou com a regra do jogo, eu levo para o judiciário. Então essa é a lógica da harmonia, cada um no seu espaço. Então, pense o seguinte, lá vamos pensar
na criação do auxílio durante o período de Covid. Do auxílio, começa com o nome de auxílio emergencial. E aí não sei se você vai lembrar, até veja o papel importante do legislador. A proposta inicial era de um auxílio próximo de R$200, começou 100, aí subiu para 200. Quem elevou o patamar foi o legislador. E é o que eu espero do legislador, afinal, nós escolhemos os legisladores, né? Todos eles. Enquanto no executivo a gente só escolhe o cabeça e o vice, né? O presidente e o vice. Então foi para o nosso parlamento, o parlamento não, vai ser, e quem bateu o martelo, lógico, tem toda a negociação orçamentária, mas pensando no pressuposto. Poder Legislativo bateu o martelo lá. Sem ele, não rola. Por quê? Ele cria a lei, ele legisla, ele cria o pressuposto. Muito que bem, na sequência, criado esse pressuposto, alguém tem que cuidar de cadastrar as pessoas que vão receber, determinar que banco, como que vai ser, quem pode, quem não pode, baseado no pressuposto legal. Então o legislativo fixa os parâmetros, o executivo vai ver, você merece, você não merece? Quantas pessoas que não mereciam ganhar, nós não ficamos sabendo que se inscreveram. Isso é uma vergonha. Não, culpa do executivo, principalmente culpa da pessoa que ilicitamente se cadastrou. Ponto. E aquela pessoa que tinha direito, mas não recebeu? O executivo não deu o direito para ela. Ela vai correr para onde? Vai no judiciário. O judiciário, diante desse quadro, ele é aquele que se coloca como regra num papel de inércia, num papel de distância. Então nós temos que levar como regra o problema para o judiciário. Então a gente vai lá ao judiciário, resolve aqui o meu problema. Veja, como regra. Assim como o legislador deve legislar como regra da cabeça dele. Mas nós podemos ir lá, a população, o povo, e apresentar um projeto de lei, como nós vimos no nosso terceiro encontro. Apresentar uma lei de iniciativa popular. Então nós esperamos que o legislativo faça, mas se ele não faz, nós podemos ir lá e pum, legislativo, está aqui o seu trabalho, porque você é incompetente. Pode acontecer? Pode. Na prática, acontece muito pouco, porque o legislativo ele não deixa muito espaço para a gente, ele funciona do jeito que ele quer. Ele funciona, ele tem uma vida própria, que é meio que independente do nosso mundo, mas eu não estou aqui para criticar política, senão a aula não termina. Muito que bem. Então, cada um dos poderes tem uma marca que caracteriza a função primordial, a função chamada de típica. Essa é a palavra que o concurso mais gosta. Além dessas funções típicas, que eu já vou voltar, nós temos as chamadas funções atípicas. Funções atípicas. Ou funções secundárias. Secundárias. Essas funções atípicas ou secundárias, elas são as funções que marcam a independência desses poderes. Como assim, André, independência? Eita! Marcam a independência. Por que a independência? Porque graças a essa função, um poder pode atuar, pode existir, pode fazer o seu trabalho sem depender do coleguinha. Me dê um exemplo. O legislativo, por exemplo, ele tem como função atípica, a função de independência, a função de auto-administrar-se. É ele quem faz a sua própria administração. Porque imagina, se tudo que ele vai comprar um guardanapo, ele precisa ao executivo, estou precisando de um guardanapo, o executivo faz a licitação, compra o guardanapo, manda para o legislativo, e a legislativa fala, não, mas eu queria verde, você mandou um azul. Não é assim. Quem vai contratar os próprios servidores, quem vai fazer o seu regimento interno, quem vai se organizar é o próprio legislativo. A mesma coisa com o poder judiciário. Ele tem o poder de auto-administrar-se, ou seja, você percebe que essa função, que é a função principal do executivo, ela também é encontrada em alguma medida no legislativo e no judiciário.
freios e contrapesos, checks and balances, exato. Então eu distribuo as cargas para manter uma estabilidade na relação dos poderes. Então, embora quem mais administra seja o Poder Executivo, a administração interna do Poder Legislativo cabe ao Legislativo. A mesma coisa com o Poder Judiciário. Então aqui você percebe que cada um dos poderes toma do vizinho, toma do coleguinha, as suas funções de independência para estabelecer aí os freios e contrapesos. Então, preenchendo o resto. O legislativo, além de auto-administrar-se, ele também tem o poder de julgar. Mas ele não é qualquer julgamento que ele faz. Ele julga certas autoridades, pelos crimes, que na verdade nem crimes são, mas pelas infrações de responsabilidade. É o famoso impeachment. Então cabe o julgamento de certas autoridades, em razão do chamado, da chamada do crime de responsabilidade. Crime não é, mas ok, para você entender, esse julgamento é feito pelo Poder Legislativo e não pelo Judiciário, que é a quem cabe julgar normalmente. Então, é o Legislativo quem julga o Presidente da República por crime de responsabilidade, o Vice-Presidente da República, é ele quem julga também os ministros de Estado por crime de responsabilidade, os ministros do Supremo. E cabe a ele também, não como crime de responsabilidade, mas cabe a ele também julgar o decoro dos seus próprios membros. Hoje, o caso lá isso tá... Cara, tem que fazer um filme sobre isso, é genial. Tem coisas no Brasil que a gente tem que parar para estudar. O caso do senador, eu não vou nominar porque é indiferente, mas até hoje, no atual momento, sexta-feira, 19h57, até este momento, não é aquela coisa que eu recebi no WhatsApp, eu já vi esse senador, ou já li parte do depoimento dele, ele já deu 4 diferentes versões para a mesma coisa. De duas uma. Ou é um problema mental, de lapsos de memória. Pode ser, eu tenho problema de memória, não sei, pode ser. Não julgo doença, pode ser. Ou isso tem que virar roteiro de filme, porque é genial. Se for uma doença, a pessoa com um problema de saúde merece um abraço, merece acolhida, não merece crítica. Pode ser? Pode. Os males da mente, eu estudei isso no mestrado, são um dos mais variados, pode ser. Agora, se for algum tipo de plano, tem que ser filme. E um filme daqueles bons. Falava com um amigo hoje, é um Monty Python misturado com os Trapalhões. É genial, assim, são coisas que ajudam a gente a não precisar assinar os pacotes aí de streaming que estão muito caros, né? Então, é brilhante, coisas brilhantes. Mas cabe lá a questão da responsabilidade. Crime é uma coisa, crime do Código Penal é uma coisa, mas a questão da responsabilidade cabe a própria Casa Legislativa. Muito que bem. Agora, essas funções atípicas do Legislativo, o mais importante diz respeito à questão de fato do julgar. O auto-administrar não é importante. Não é nada que você fala, nossa, que importante. Não é. Mas a questão do julgamento é bastante relevante, porque o impeachment cai em concurso, eles gostam. Muito bem. Vou pular o executivo por enquanto. Mas quando nós chegamos aqui no Poder Judiciário, ele tem como função atípica auto-administrar. E aqui você já sabe, então ele já roubou essa do executivo. E ele tem a função atípica também de legislar. Nossa, o Judiciário legisla? Sim, ele legisla. Como assim, André, ele legisla? Ele legisla em 2 sentidos que eu vou inserir aqui. Primeiro,
ele tem o que eu vou chamar, na verdade o direito chama de iniciativa. Ele tem iniciativa legislativa, isto é, ele pode propor um projeto de lei. E há leis que só ele pode propor. Eu vou te dar um exemplo dos mais interessantes, que é o Estatuto da Magistratura. Não só ele é proposto pelo Poder Judiciário, como só o Poder Judiciário pode. Não é à toa que o atual ele é super antigo. Ele tem vários pontos criticados, por exemplo, e aqui se tem um dos argumentos, além do salário, para conquistar qualquer pessoa para ser juiz. Férias. Juiz tem direito a 60, você não ouviu errado, 60 dias de férias por ano. Além do recesso. Em Brasília o recesso é mais longo, mas nos estados o recesso dura de 20 de dezembro até 6 de janeiro, como regra geral. Então você tem 60 dias de férias mais o período de recesso de final de ano. Então é interessante, isso está lá, o recesso não, mas as férias estão no Estatuto da Magistratura. Houve uma tentativa de atualização, mas que não saiu dos escaninhos do Poder Judiciário. Então, o Judiciário ele tem essa iniciativa própria. Além disso, o Judiciário é quem faz o seu próprio regimento interno, com força legislativa. E esse regimento interno prevê, inclusive, recursos. O famoso agravo regimental é um agravo previsto nos regimentos internos dos tribunais. Eu vou colocar ainda um asterisco aqui, para não polemizar, mas ainda no campo da administração, eu ainda tenho outras questões pontuais aqui. Eu estou falando do grosso, tá? Mas, André, mas e o STF investigando? Isso tem uma previsão no regimento interno do Supremo, que, como eu acabei de dizer, é lei. Ele tá indo além do que não cai no concurso. O concurso não vai perguntar se o Supremo está indo além ou aquém do que ele deveria. E o Judiciário, no caso, por exemplo, do ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem atitudes lá, ele é muito mais ativo, ele é muito menos inerte. Então eu coloco aqui ECA, Regimento Interno do STF, eu tenho uma série de normas aqui só para você perceber que tem algo a mais, tem alguma previsão extra que atribui outras funções. Isso acontece com o legislativo, acontece com o executivo, mas o judiciário está em moda, agora está em voga falar disso. Só que para o nosso concurso, ou qualquer concurso que você vai prestar, ou a maioria dos concursos, não gostam de mexer nesse tipo de questão que é um vespeiro. Por quê? Normalmente é difícil você fechar uma questão que não cai em polêmica, que não possa permitir uma anulação. Então, normalmente, não é uma preocupação que eu colocaria no campo do concurso público. Então, não acho que vale a pena perder tempo com isso. Muito bem, muito bem. Agora, vamos para aqueles elementos que mais caem para a gente, que são mais relevantes. No caso das funções de independência, a função, vou botar em roxo aqui, cai mais questões, chama mais atenção, são as funções aqui de independência do poder executivo. Como assim, André? O executivo, ele tem o poder aqui, vou botar um asterisco, que é um pouco polêmico, o poder de julgar. Julgar, quem que ele julga? Ele julga os próprios servidores no contexto do processo administrativo disciplinar. Mas por que esse asterisco? Veja só. Dependendo da sua banca, ela vai chamar esse poder de julgar os seus próprios servidores no espaço do PAD, o processo administrativo disciplinar, vai chamar isso de poder de julgar, uma função atípica de julgamento, ou vai chamar isso de uma função típica decorrente dos poderes administrativos, o poder, no caso, o poder hierárquico. Então, há doutrinadores que colocam esse tema na função atípica de independência e de julgar, e autores que colocam na função típica como parte dos poderes.
Qual que está certo, André? Não tem nenhum certo e nenhum errado. A sua banca vai dizer o que ela acha. Na questão, ela vai deixar claro qual a posição que importa. O importante, então, não é você já definir não, tem certeza que é aqui, ou tem certeza que é aqui. Não, isso não é o importante. O importante é você saber que existe esse poder e que existe essa possibilidade de estar como função atípica ou como função típica. Eu acho que é uma função atípica, eu acho que é algo mais que o mero poder hierárquico, porque é o poder de fato de tirar a pessoa do serviço público, né? Eu acho que é um pouco mais impactante na vida do sujeito. Mas ok, é a minha opinião. O importante é você colocar a opinião que a banca quer ouvir. E o que a banca quer ouvir, nesse caso, facilmente ela vai te dizer. Muito que bem. Agora, o mais importante aqui é a função atípica do executivo de legislar. Porque aqui ele legisla muito. Ele legisla muito. Não é pouco, não. Ele legisla muito mesmo. Sério, André? Muito? Muito. Por quê? Eu vou te dar três tópicos aqui. Primeiro, ele legisla, assim como o judiciário, porque ele tem iniciativa. Assim como a iniciativa dele é mais ampla que a do judiciário, e assim como o judiciário, tem alguns temas que só ele pode propor lei. Olha como isso é forte, como isso é importante. Tem algumas coisas que só ele pode. Além da iniciativa, ele tem o poder dos decretos. Ele tem o poder dos decretos. Inclusive decretos que têm o mesmo nível de uma lei, que são os chamados decretos autônomos. São chamados decretos autônomos. Ele tem a força de uma lei, ele vale como uma lei. Muito bem. Além desses decretos, na iniciativa, ainda um asterisco importante, que é o seguinte: no contexto da iniciativa, cabe o presidente sozinho, ele pode propor até uma PEC. É o único que sozinho pode fazê-lo. Sozinho ele pode propor uma emenda à Constituição. PEC é projeto de emenda à Constituição. E terceira função aqui legislativa, para mostrar que ele faz bastante coisa, ele tem também as famosas medidas provisórias. As medidas provisórias são autorizações, é uma autorização que a Constituição atribui ao presidente para que ele, em casos de urgência e relevância, ele possa substituir provisoriamente a necessidade de uma lei para regular uma determinada situação. Então ele pode se antecipar ao poder legislativo e criar toda a regulamentação legal. Tem algumas regras constitucionais que não dá tempo de a gente ver, mas, por exemplo, não pode medida provisória para direito penal, não pode a medida provisória sobre temas de leis complementares, mas, ainda assim, ela tem um espaço bastante relevante. E, sim, não é uma questão política, é uma questão comum. Todos os presidentes usam. Não tem, eu lembro, eu estava na faculdade, havia críticas enormes ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, porque ele está governando por meio de medidas provisórias. Depois, ex-presidente Lula, a mesma coisa. Com a Dilma tinha outras críticas. O governo atual, o governo anterior fez também, utilizou-se também, e inclusive teve o recorde de medidas provisórias no ano de 2020. Você fala, nossa, que absurdo. Não, a pandemia, cara. Teve que ter muita coisa, né? Não teve, mesmo tendo seus problemas, teve que fazer muita medida provisória para regulamentar certas situações. Então é algo importante, algo que, sobretudo, que despenca em concursos que cobram o poder executivo. Eles gostam muito desse tema, até porque é um tema que tem os detalhezinhos, que tem as pegadinhas. Então, justamente nisso,
justamente nisso acaba se tendo aí toda essa questão, essas pegadinhas envolvendo os assuntos. Mas muito bem, muito que bem. Dando sequência aqui. Pois bem, na ideia geral, então, na ideia geral das nossas funções de independência, nós vemos que um poder, ele acaba pegando um pedaço do espaço de atuação do outro para que ele utilize. Então ele acaba pegando o que o outro devia fazer e faz ele. Por uma questão, essa divisão é uma divisão constitucional, é a própria Constituição que o faz, a própria Constituição que realiza essa ideia, essa estrutura. Muito bem, muito bem. Agora passando para as funções características de cada poder, as funções que tornam aquele poder harmônico, aquele poder especial, aquele poder diferente do outro. São as funções típicas, vamos lá. Só beber uma água. Muito bem. Nas funções típicas, se o executivo legisla, se o judiciário legisla, por que o legislativo, ele é chamado legislativo? Porque ele tem a palavra final sobre os assuntos. Ainda que seja uma iniciativa dos coleguinhas, a decisão final cabe a ele. É ele quem vai decidir e ele é o único que pode modificar a Constituição Federal. No caso de modificação da Constituição Federal, isso é uma atitude exclusiva desse poder. Olha que interessante. Só ele? Só ele. Ele é o responsável por essa atribuição. Cabe ao legislador. Mudar formalmente a Constituição é uma tarefa que nenhum outro dos poderes pode, formalmente. O STF pode, através de mecanismos que a própria Constituição prevê, como o julgamento das ações diretas de constitucionalidade, a DPF, a DECOM, etc. E, além disso, ele tem a palavra, vou colocar aqui a palavra final, a decisão final cabe a ele. Depois, o executivo, se todo mundo administra, qual que é a diferença? Que ele administra para todos, né? Ele administra no aspecto geral. Entre as funções de administrar, por exemplo, estão as funções da Receita Federal. A Receita Federal faz parte do Poder Executivo. Também as funções de polícia. As polícias são parte do Poder Executivo. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis, que fazem genericamente cada um dos executivos. E por que o judiciário tem um julgar diferente? Por três motivos, vamos colocar. O judiciário ele tem 3 motivos em que o julgar pelos quais o fato dele julgar é diferente dos demais colegas. Primeiro motivo, o julgar do judiciário é, como regra, inerte. Então, o judiciário ele depende de provocação. Aqui, por mais que haja é uma questão, a gente tem que diferenciar por vezes o embate político partidário, isso é uma coisa, do embate técnico, do embate de ideias, do embate baseado em um fato, baseado em uma norma. Há várias críticas atualmente ao ministro Alexandre de Moraes, e a principal é, ele investiga, ele acusa, ele julga e ele prende, ele faz tudo. No ambiente partidário, discuta, ok. Não vou entrar nesse mérito que não me interessa, um debate que não cabe nessa aula. Mas é bobagem. Não é isso. E não estou falando, ele está certo, não. Calma, argumento racional. É ele quem está presidindo a investigação, algumas investigações, isso é fato.
Se é certo ou não, estamos em outro problema. Aqui é opinativo, porque é um embate, ele está fazendo isso baseado no regimento interno do Supremo. Está certo ou não? Outro problema, não cabe na aula. Mas, por que que continua o judiciário no campo da inércia? Mas ele que está investigando. Eu posso dizer que o judiciário continua inerte mesmo nesse caso? Sim, eu posso. Por quê? Ainda que seja a melhor investigação do mundo, com todas as provas do mundo, se o Ministério Público Federal, que não é do judiciário, apresentar a denúncia, não existe processo. Sem a denúncia, não existe processo. Então, a inércia, ainda que o juiz, no caso o ministro, esteja participando da investigação, esteja presidindo a investigação, ele não tem capacidade processual, não tem a capacidade postulatória, ele não pode denunciar ninguém. Essa função é do MP. Ah, mas ele não fez? Não, não tem nenhum processo sem a iniciativa do Ministério Público. E se o MP falar, eu quero que arquive, o Supremo pode fazer até a biquinha, mas tem que arquivar. É o modelo proposto. Tem alguns problemas, mas é o modelo. Então tem a inércia mesmo no caso dos inquéritos, mesmo. Investigação é uma coisa, o processo é outro. Os processos não existem sem que uma parte ingresse com a ação. Além disso, o judiciário, o julgar do judiciário, ele parte da ideia da inafastabilidade. Inafastabilidade. Eu vou usar até, mencionar aqui o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Diz esse artigo 5º, 35, que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito deixará de ser levada ao Poder Judiciário. Então, o controle do Judiciário é inafastável. Isso não é absoluto. Nós não vivemos num contexto de absolutismo. Isso caiu na Revolução Francesa, felizmente. Então, por exemplo, vamos pegar casos polêmicos, casos famosos, os 2 impeachments que nós passamos desde 88. O impeachment do ex-presidente Collor e o impeachment da ex-presidenta Dilma. Nos 2 casos, os 2 empichados, como diz o outro, levaram o caso para o Supremo. Falaram, tá errado. O que o Supremo fez? Recebeu o caso e falou o seguinte, nos 2 casos, olha, a forma, tá ok, o procedimento constitucional foi seguido. Agora, sobre o conteúdo, se era certo, se era errado, eu, Supremo, não posso falar. Porque a Constituição atribuiu essa escolha ao Poder Legislativo, não ao Poder Judiciário. Então, o impeachment, se é caso ou não, é uma escolha do parlamento. A questão é, eu acho que está certo, eu acho que está errado. Inclusive, o ex-presidente Collor tem o detalhe, né, foi impeachment, processo de impeachment, mas ele renunciou antes do processo, mas ainda assim o processo foi até o final, e ele ele já tinha perdido o cargo, né, porque ele renunciou, mas, além de ter mesmo renunciado, o Senado condenou, ele reconheceu que era caso de responsabilidade e impôs a pena da suspensão dos direitos políticos dele. Muito bem. Agora aqui. Então, o judiciário é inafastável, mas isso não quer dizer que sobre tudo ele vai falar. Tem os espaços que outros têm a predileção. E além de ser inafastável, a diferença do julgar do judiciário está no fato de que ele é o único que tem em suas decisões a definitividade. Definitividade, que está no inciso, eu só lembro porque são incisos subsequentes. É o 35, a inafastabilidade, e no 36 eu tenho a definitividade, a famosíssima coisa julgada. A coisa julgada, o trânsito em julgado da sentença. Né? O que é o trânsito em julgado? O que é a definitividade? Basicamente que, com o provimento final do poder, com o provimento final do judiciário,
aquela decisão, aquilo que o Supremo, ou que o juiz de primeira instância, indiferente, aquilo que foi decidido, torna-se certo, torna-se definitivo e nada mais pode alterar como regra aquela decisão. Eu vou pegar aqui o símbolo maior dessa definitividade. Imagine que uma pessoa tenha sido processada, é acusada de praticar um crime. O juiz absolveu. Recorreram para o Tribunal de Justiça, por exemplo. O Tribunal de Justiça absolveu. Foi apresentado o recurso especial para o STJ, dizendo que aquela absolvição ofende, que naquele processo houve ofensa a alguma lei. O STJ falou não. Houve recurso extraordinário ao Supremo, dizendo, olha, tem uma inconstitucionalidade aqui. O Supremo falou não. Ou seja, os 4 níveis do nosso judiciário manifestaram-se sobre determinado assunto. E nos 4 níveis a solução foi absolveu. Chegou o momento que acaba, não tem mais recurso dentro do processo. Então aquela decisão absolutória torna-se imutável. Imagine que a acusação tivesse sido sobre homicídio. O sujeito foi absolvido. No dia que transitou em julgado, aqui, lógico, eu estou usando o argumento do exagero, que o Kant chamaria de argumento apagógico. E recomendo que você assista sobre o assunto o filme A Vida de David Gale. Baita filme. Ele tem o extra, que é sobre a pena de morte, etc., contexto americano. É um filme extraordinário, A Vida de David Gale, assista. Gale escreve. Mas imagine que no dia seguinte ao trânsito julgado da minha absolvição, eu divulgue um vídeo em que eu mostro como eu matei a pessoa, com uns requintes de crueldade, onde eu guardei o corpo, o que eu fiz com todos os detalhes. Eu gravei tudo. Por quê? Porque eu sou um sádico. E eu queria mostrar que eu poderia vencer a justiça. E venci. O que pode ser feito comigo no campo criminal em relação ao homicídio? Nada. Transitou em julgado. Aí você vai falar, mas é um absurdo. Eu estou usando o argumento do exagero. O argumento absurdo. O absurdo às vezes é real, né? Vimos esses dias. Mas esse absurdo, ele de fato estaria protegido pela definitividade. André, mas isso está errado. Não está errado. Não está errado. A acusação, o processo criminal contra alguém tem que ter um fim. Se o Estado foi incompetente, azar do Estado. Em algum momento, aquela pessoa tem que ter paz de espírito, ainda que seja um bandidinho. Lógico, é isso que a gente quer? Não, a nossa expectativa não é essa. A nossa expectativa é que os bandidinhos sejam pegos, que os bandidinhos sejam punidos. Mas o judiciário tem essa definitividade em seu julgar. Cabe a ele essa determinação final, a palavra final. Uma hora tem que acabar isso. Uma hora tem que acabar. Não tem muito escapatória. Muito que bem. Então, essas são as diferenças do judiciário. Agora, mais 2 coisinhas para fechar esse slide. E aí vou para o próximo. Eu tenho um bônus aqui. Porque é o seguinte, o legislativo, ele é o único que, aqui não tem discussão, que não tem só uma função típica, mas ele tem 2 funções típicas. Cabe também ao legislativo a função de fiscalizar. A função de fiscalizar. Cabe a ele fiscalizar. Fiscalizar. E aqui eu vou colocar, ele vai fiscalizar as contas dos outros poderes e ele vai fiscalizar também através da famosa CPI. Então ele tem essa função de fiscalizar, atua como fiscal. Fiscal, ele pode investigar os outros coleguinhas. Você fala, mas por que só o legislativo tem essa dupla função? E aqui
vamos chegar aos finalmente desse slide, só mais 2 slides, tá? Depois desse. Seguinte, a nossa ordem não é uma ordem sem motivo, é a ordem que a Constituição propõe, tanto no artigo 2º, quanto no próprio texto constitucional. Se você for continuar o estudo da Constituição, você vai perceber que o primeiro poder que ela organiza é o legislativo. E o legislativo, ele tem essa dúplice função em relação aos outros, mas por quê? Por que ele vem antes? Por que ele começa lá no artigo 48 da Constituição? E aí o artigo seguinte é o executivo, o tratado na sequência é o executivo. E logo depois o judiciário. Por que essa ordem é tanto do artigo 2º quanto do resto da Constituição? Por 3 motivos. 3 motivos. O primeiro motivo já está claro aqui. É um motivo de organização. Primeiro eu faço as normas, depois eu administro a aplicação dessas normas e, por fim, o judiciário vai julgar essas normas. Então eu tenho essa ordem natural. Segundo motivo, uma questão de democracia. Democracia? Qual dos 3 poderes é mais democrático, tem mais, não só democrático, mas mais representativo? O legislativo. Mas aí você pergunta, mas André, o legislativo, ele é votado. O executivo também. E o legislativo é mais democrático que... Sim. O primeiro raciocínio que vem na cabeça é porque tem mais gente votada. Não é por isso. Porque perceba, quem está aqui na origem de todos, de tudo, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio dos seus representantes. Artigo 1º, parágrafo único. E essa ordem, primeiro, um motivo lógico, segundo, por um motivo democrático, representativo. O legislativo tem mais representatividade que o executivo. E por quê? Porque o legislativo, ele, especialmente a Câmara dos Deputados, tem um sistema chamado de proporcional, né? Proporcional de eleições, em que não ganha só o mais votado, mas as parcelas da população estão lá representadas. Então, nenhum estado tem menos que 8 representantes e nenhum estado tem menos que 70, ou tem mais que 70, perdão, e vários estados têm apenas 8, mas essa divisão é pelo tamanho da população que se representa, que são representados nesses estados. Então, o seu voto para deputado te representa mais diretamente do que para senador. Ou para o Poder Executivo. No Poder Executivo, o único sistema eleitoral é o majoritário. É o majoritário. É o sistema majoritário. Então aqui é metade mais 1 da população. Aqui a maioria está representada, mesmo as suas menores porções. Já o judiciário, ele é o último porque ele tem quase 0 democracia. Aqui até uma pegadinha, né? Tem eleição para membro do judiciário? Tem eleição para membro do judiciário? Tem eleição? Tem. Cuidado. Tem um único cargo que tem eleição no judiciário. Sério, André? Seríssimo. Tem um cargo que tem eleição no Poder Judiciário. Ah, ministro, não. É o tal do juiz de paz. O juiz de paz, ele é eleito. Ele chama juiz, mas ele não julga. Ele é de paz, mas ele faz guerra, ele faz casamento. Então esse sujeito, ele compõe o Poder Judiciário pela própria Constituição. Ele é eleito, mas ele não julga ninguém. De resto, o Poder Judiciário, ele não é eleito. Nossa, então a nossa opinião não vale? Indiretamente sim, porque
os órgãos de cúpula têm a mão do sistema majoritário envolvido. Não do sistema proporcional, mas do sistema majoritário, porque nós temos, para alguns tribunais, para o STF, para o STJ, para os tribunais superiores e para o Supremo, a composição deles passa necessariamente pelas mãos do presidente da República e do Senado Federal, ou seja, da maioria da população. Então, no sistema majoritário, a maioria acaba tendo uma decisão sobre a eleição dessas pessoas, ok? E para fechar, tem um terceiro motivo aqui, se quiser dar o print agora é a hora, eu tenho o terceiro motivo pelo qual eu posso dizer que a ordem é legislativo, executivo e judiciário. E isso é um motivo histórico. Montesquieu assim pensou os poderes porque ele queria colocar como primordial o poder legislativo. Perceba, o Montesquieu pensa essa divisão saindo do modelo absolutista, em que todo o poder era do rei absoluto. Lembra o Luís XV, Luís XIV, que diz o Estado sou eu, né? Então veja o nível que nós vivíamos. Então, l'estat c'est moi. E aí o que acontece? Na Revolução, tira-se o poder do executivo, esse poder absoluto, e passa-se o poder ao povo. E quem são os representantes do povo? Os legisladores. E por que o judiciário ficou por último, André? Porque os juízes da época eram escolhidos pelo rei absoluto. Tanto que demorou-se muito para deixar essa chaga de escolhidos do rei, e até hoje na França o judiciário ainda tem uma concorrência com um julgamento administrativo. Lá o judiciário deles, ele tem, vamos dizer assim, ele é um pouco menos, ou ele tem uma limitação em certos espaços decorrentes da história. E Montesquieu cunha aquela frase emblemática que eu já usei em recursos, quando eu advogava, antes de ser servidor, que o juiz é a boca da lei, o juiz deve se limitar ao que a lei diz. Lógico que, na prática, ele tem um espaço de manobra, porque a interpretação que compõe a norma em si. Ok? Mas só para terminar, 2 slides, que são o seguinte, eu já sei quem são os poderes, mas agora eu quero ver a divisão deles como um todo, quem está onde, por quê, como e quando. Então, veja só. Aqui nós temos, eu vou colocar os níveis, vou pegar a caneta preta. Então, nós temos aqui os poderes da União, os poderes dos estados, só o judiciário que eu vou fazer em separado, tá? Então, só vou fazer 2 poderes, do Distrito Federal, e dos municípios. Boa noite, Bruno, bem-vindo. Vai estudar, você está estudando o Banco do Brasil, não perde tempo com outras matérias não, por enquanto não. Depois do Banco do Brasil, aí o céu é o limite, mas por enquanto o Banco do Brasil, seja bem-vindo. Vamos lá, o corretor te boicotou, eu percebi. Boa noite, eu sei que foi um boicote do corretor, mas de boas. Então é o seguinte, os 3 poderes. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E aqui o judiciário, eu disse eu vou fazer em separado, mas olha só para a gente ter uma noção. Tem judiciário da União? Tem. Tem dos estados? Tem. Tem no Distrito Federal? Tem. Tem no município? Não. O município não tem poder judiciário. O município não tem poder judiciário. E executivo? E legislativo? Todos têm. Executivo é fácil. Quem que é o executivo da União? Presidente da República, mais vice-presidente da República, mais ministros de Estado. Com aquele detalhe, aproveitar, né, falamos disso em outra aula, mas presidente e vice tem que ter 35 anos, ministro de Estado tem que ter 21 anos, ministro de Estado tem que ser brasileiro, ponto. Presidente e vice-presidente tem que ser brasileiro nato. E no Estado, quem que é o poder executivo?
Aqui é o mais basicão, né? Governadores. 26 governadores. Lembrando, são 26 estados, um Distrito Federal, uma União, e municípios são mais de 5.000. 5.500 e alguma coisa. Governador mais vice-governador, idade aqui de 30 anos, só para lembrar. E eles têm os seus secretários estaduais. Distrito Federal, mesma estrutura do estado, só muda o nome, né? Governador distrital mais vice-governador, mesma idade, 30 anos, mais os seus secretários distritais. Municípios, prefeitos, mais vice-prefeitos, aqui idade 21 anos, mais os seus secretários municipais. O executivo é o mais fácil, né? Tem a estrutura de cúpula é a menor. Por quê? André, por que eu não tenho vários eleitos para o executivo? Porque o executivo ele demanda necessariamente a realização de escolhas, eu tenho que decidir. E nesse processo decisório, se eu tenho muitas pessoas, complica. Então lá, se eu vou fazer naquele espaço um colégio ou um hospital, A fala que é colégio, B fala que é... Não, deixa, ele decide. Ou ele escolhe alguém para decidir. No campo do legislativo, de baixo para cima, quem que é o legislativo municipal? A nossa Câmara, sempre são órgãos colegiados, mas Câmara dos Vereadores, com aquela idade, a menor das idades, 18 anos. E nos estados, são as assembleias legislativas, que têm os nossos famosos deputados estaduais, que têm a idade de 21 anos. Muito bem, Câmara dos Vereadores, nem vou falar, tem os vereadores. Aqui, mudar de cor para chamar sua atenção. E no Distrito Federal, o que eu tenho? Eu tenho tenho deputados distritais. Deputados distritais. Qual que é a idade? Falou deputado, a mesma idade. E como chama o órgão que eles atuam? Você pode ver por aí chamar a expressão Câmara Distrital. Mas a Constituição usa a expressão, que é a que vai cair no nosso concurso, Câmara dos Deputados. Não, isso é a federal, não podia ser, né? Então a Constituição utiliza a expressão Câmara Legislativa, porque veja, ele pega o Câmara dos Vereadores, mas não pode chamar de Câmara dos Vereadores porque eu não sou vereador, faz confusão. Distrito Federal é confusão em pessoa. E para fechar aqui, o que tomou posse essa semana, né, o nosso poder, os estaduais também, mas beleza? No campo federal, eu tenho um sistema chamado bicameral, que segue o sistema, alguns sistemas importantes no mundo, como o inglês, o americano, etc. Em que eu tenho aqui, olha só, eu tenho essa organização, né? Essa organização que é um dos poucos desenhos que eu faço que dá para entender, que é o nosso Congresso Nacional, que conjuga justamente as duas casas. Esse lado aqui, essa expressão aqui aberta, essa cúpula aberta para cima, quer dizer, ela está aberta às ideias do povo. É a Câmara dos Deputados. Aqui é a Câmara dos Deputados, que tem lá 513 deputados com a idade de 21 anos. São os nossos representantes do povo. Do outro lado, aqui não que esteja fechada para o povo, mas que está ligada com a terra, que são os representantes dos estados. Nós temos o Senado Federal, em que eu tenho 81 senadores e cada um tem que ter no mínimo 35 anos. De novo, ele está com sacanagem. Ele tá ou ele tá cansado, ou esquentou. Como eu dei aula à tarde, pode ser, vai saber, né? Então, a Câmara dos Deputados, 513 deputados, cada um com no mínimo 21 anos, representantes do povo. No Senado Federal, 81 senadores, idade mínima de 35 anos, cada estado e o Distrito Federal tem 3, e número igual, porque eles representam a unidade federativa. E se quiser dar o print, agora é a hora, só para fechar,
Aqui o Poder Judiciário, só para fechar agora o Poder Judiciário, que eu fiz em separado, porque ele é o mais detalhado, o Poder Judiciário. Vou fazer aqui brevemente, que meu tempo já se aproxima do fim. Mas veja só o Poder Judiciário. Ele tem como órgão de cúpula o famoso STF, Supremo Tribunal Federal. Logo abaixo do STF, nós temos uma estrutura que é a estrutura dos tribunais superiores. Eu tenho de um lado o STJ, de outro lado eu tenho o TST, Tribunal Superior do Trabalho, eu tenho o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e eu tenho o STM, que é o Superior Tribunal Militar. Logo abaixo, e perceba, aqui é chamada Justiça Especial. Por quê? Cada uma delas tem uma matéria específica, né? Trabalhista, eleitoral e militar. Só que aqui não é qualquer militar, é a militar federal. Portanto, cuida das Forças Armadas apenas. E aqui o seguinte, eu tenho uma estrutura de níveis, né? Eu tenho o Tribunal Superior do Trabalho, e eu tenho os Tribunais Regionais do Trabalho, e eu tenho os Juízes do Trabalho. Eu tenho o Tribunal Superior Eleitoral, eu tenho os Tribunais Regionais Eleitorais, e eu tenho as juntas e os juízes eleitorais. Interessante aqui só para numerar, vamos numerar. STF eu tenho um só, TST um só, TSE um só, STM um só. TRTs nós temos 24. TREs nós temos 27, um por unidade federativa. Seguindo, o STM não tem um tribunal intermediário. Aqui eu não tenho nada, eu tenho espaço vazio. Por que não precisa? É uma justiça bastante pequena em números, porque julga apenas os integrantes das Forças Armadas. Numericamente, eu não preciso de um tribunal intermediário. E aqui na base eu tenho as auditorias militares espalhadas em regiões pelo Brasil. Muito bem. Aqui você sempre vai seguir essa organização. Primeiro eu observo se é um tema de justiça especial. Se não for, aí eu vou para a justiça chamada de comum, a famosa vala comum. Na vala comum eu tenho em Brasólia o STJ, logo abaixo eu tenho a estrutura em que cabem os TRFs e os TJs. E eu ainda tenho no meio do caminho aqui o TJDFT, que é o Tribunal... que ódio! Eu não sei o que é isso. Pior que eu não sei o que é isso. Sozinho. Em variadas possibilidades e posições. Muito bem. Só falta apagar. Mas não. E aí? Né, aqui, TJDFT, aqui eu tenho... Opa! Aí vem o vermelho, né? Volta o vermelho. Cadê minha borracha? Marca texto não, né? Borracha. E caneta vermelha. Aqui eu tenho juízes federais, aqui eu tenho juízes de direito e aqui eu tenho juízes de direito. E eu ainda tenho aqui como apêndice, que pode existir tanto no Tribunal de Justiça como nos TRFs, eu tenho juizados especiais. Os juizados especiais que eles estão por aqui perdidos. Só para colocar em números, né, aqui já está. Aqui TRFs eu tenho hoje 6 no Brasil. O sexto é o mais recente, foi criado há pouco tempo. TJDFT eu tenho 1, TJs eu tenho 26, cada estado tem o seu. Cada estado tem o seu. STJ, assim como os superiores, eu tenho um só. Aproveitar e traçar aqui, vou fazer um tracejado, para mostrar que acima do tracejado, ou seja, STJ, STF, TST, TSE e STM, todos eles estão lá no Distrito Federal, lá localizados. Abaixo, alguns do Distrito Federal, outros variados. E eu posso ter também no campo aqui do lado dos TJs, o chamado TJM, Tribunal de Justiça Militar, e os juízes militares ou as juntas militares. No caso, no Brasil, nós temos apenas 3 TJMs. Nós temos TJM em São Paulo, no Rio Grande do Sul
em Minas Gerais. Uai, por que só nesses 3 estados, André? Porque depende do tamanho da corporação militar, que aí nós temos essa divisão. E só para fechar, veja, o Poder Judiciário é gigantão mesmo. Ele ainda tem aqui um órgão meio ET pertinho do Supremo, que é o CNJ, criado lá em 8 de dezembro de 2004, Dia da Justiça, que é o Conselho Nacional de Justiça, que compõe o Poder Judiciário, tem membros de fora indicados, tem membros indicados pelo Congresso Nacional, pela OAB, pelo Ministério Público, mas ele faz parte da estrutura do judiciário, que a maioria dos seus cargos são de membros do próprio judiciário, mas ele não tem a função de julgar. Então, aproveite o NJ para lembrar que ele não julga, Apenas ele cuida da estrutura administrativa e hierárquica do tribunal. Então, ele julga juízes, determina questões de organização, etc. E para fechar aqui, veja só, eu fiz em separado porque traçar aqui fazer um rabisco do lado, só quem está dentro da área azul é estadual. Então os 26 TJ são justiça estadual, juiz de direito, os TJMs de 3 estados e as juntas militares estaduais. Todo o resto... Tudo que está fora desse canto que tem os 26 TJs e os 3 TJMs, todo o resto é composto de uma justiça federal. Mesmo o TJ do Distrito Federal, ele é tecnicamente justiça federal. Então vejam o gigantismo da Justiça Federal. Embora o TJ de São Paulo seja o maior, a Justiça Federal é um monstro. Portanto, ali a gente tem que ficar de olho, tá para sair o concurso unificado da eleitoral, né? Que é, de todos os concursos de judiciário, eu acho o melhor, porque ele tem períodos de trabalho intensos, períodos eleitorais e períodos bem mais tranquilos. Fora que tem uma estrutura bem interessante. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário pra gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil, isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!